Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Chelsea que já chegou em um acordo em termos pessoais com o Alejandro Garnacho. Assim, ó, um dia de negociações já tem termos e acordos pessoais e já começa a dar a impressão de que esse acordo vai ser concluído antes mesmo do Xavi Simons, o que eu acho um absurdo, né? Primeiro porque começaram a negociar com o Simons lá por volta de julho, né, dia 22, começou as notícias. E até agora, nenhuma oferta oficial, ao ponto do Simons ter sido reintegrado no elenco. E eu já começo a achar que assim, o Simons já deve estar ficando impaciente com o Chelsea. É uma postura ruim do Chelsea em relação ao jogador, pela demora. E, obviamente, isso pode atrair concorrência cedo ou tarde, né? Não duvido o Mauro Baier ou o Arsenal tentarem, visto a falta de movimentação do Chelsea. A gente está falando de um jogador de um talento absurdo, né? Enquanto o Garnacho, assim, sinceramente, parece meio obsessão de diretoria em querer, tipo assim, fazer um jovem não aproveitado brilhar dentro do Chelsea, né? A ideia é que, assim, você viu que o Chelsea tentou fazer com o Sancho, né? Ele não tinha dado certo do United, vai que dá certo no clube. Não jogou mal, mas definitivamente não voltou a ser aquele jogador do Borussia Dortmund. E aí a gente teve também, né, tipo, o João Félix, e não deu certo também. E, olha, eu sinceramente acho que, assim, o Garnacho é fácil você chegar em termos pessoais, até porque ele tende a ser mais barato, ele é mais acessível, né, tipo, ele nem faz parte dos planos do Amorim, ele tá treinando afastado do elenco, né, o United quer vender ele porque tá desesperado para conseguir fundos e financiar a reestruturação de elenco, né, enquanto o RB Leipzig não tá desesperado para vender, já venderam o Sesco, né, já venderam por um bom valor, então assim, eles não têm pressão de aceitar valores ridículos que o Chelsea vem oferecendo, ou planeja oferecer. Eu fico pensando assim, né? Tipo, como é que o Chelsea avalia certos atletas, né? Tipo, o João Félix, por exemplo, eles pagaram. Tudo bem que ali era só para se livrar do Gallagher, né? Mas pagaram caro no cidadão, mais de 50 milhões de euros. Por quê? Assim, você vai olhando algumas contratações que o Chelsea faz, né? Você não consegue achar muita lógica nisso, né? Tem contratações que não fazem sentido. A do Zazi, por exemplo, também foi. Ok, que era um zagueiro que não se machucava, mas tecnicamente já dava pra ver que não seria aquele cara que tomaria a posição e tudo isso, né? Ele e Badiachile tinha feito uma dupla de zaga juntos, né? Se não me engano, no Mônaco, e não foi uma dupla de zaga, e os dois foram contratados, né? Tipo, tem horas que você vê assim, são jogadores jovens que mostram certas qualidades que você acha que podem ser potencializadas, né? Mas nem tudo é assim, entende? Nem todo jogador vai conseguir neutralizar os pontos fracos. E eu tô falando do Garnacho aqui, que é um jogador que tem o pior tipo de problema para se lapidar: a tomada de decisão ruim. Eu acho que esse é o pior tipo de problema, porque assim, é o que faz o Madueke ter sido uma espécie de flop no Chelsea. Um flop, né? Pagaram a grana, deram espaço e não produziu nada de muito relevante, né? Tirando o hat-trick contra o Wolverhampton, ele marcou 4 gols na Premier League, sendo que o ele roubou do Chalobah, né? Que o Chalobah tinha cabeceado pro gol, a bola ia entrar, ele foi lá em cima da linha, cabeceou e roubou o gol dele. Então assim, o Madueke não fez nada de excepcional dentro do Chelsea. Conseguiram revender porque ele é jovem, né? Mas assim, o Garnacho tem o mesmo problema do Madueke. Ele é um jogador que tem tomada de decisão ruim e perde muitas grandes chances, né? Ele perdeu 14 grandes chances no último Premier League e marcou 5 gols. Ele só produziu 4 grandes chances sendo um ponta. 4. Você pode falar que ele não teve muitas assistências porque os atacantes são Højlund e Zirkzee, mas aí é aquele negócio, o Scarpa lá no Atlético Mineiro é o quarto em grandes chances criadas e só tem uma assistência, né? Isso porque, aí sim, os atacantes são ruins, mas ele faz a parte dele. Não é o caso do Garnacho. O Garnacho é um dos jogadores menos criativos e tem uma das menores aproveitamentos de drible. Eu já até fiz um vídeo aqui ontem. Não existe nenhum aspecto do futebol em que o Garnacho seja superior ao Xavi Simons e ele é muito pouco mais jovem. E não existe um mundo em que o Garnacho é um cara mais talentoso, mais qualificado e mais importante para as necessidades do Chelsea que o Xavi Simons. Mas aí que a gente vê, né? Parece haver falta do senso de prioridade, né? Eu entendo assim que o Chelsea pode se querer um ataque com mais profundidade, etc, né? Mas quem que você dá prioridade? O cara versátil, o cara já mais pronto para produzir, o jogador que está por um preço ridiculamente bom, assim, 70 milhões de euros pelo Simon, um preço muito bom. O Chelsea está exigindo 80 milhões de libras por um jogador limitadíssimo como o Jackson. Como é que eles podem achar muito 70 milhões de euros pelo Simons, incluindo bônus? É inacreditável, sério. Eu tenho certeza que o Simons deve estar frustrado aí com a falta de movimentação do Chelsea, porque ele quer mostrar, né? Tipo, parece ele vai lá, coloca o story dele jogando bem contra o Arsenal, etc. Vai lá celebrar a contratação do Jorel Raton na página oficial do Chelsea, tira o negócio do Leipzig da descrição dele, faz de tudo. E o Chelsea não se movimenta nada. É tudo negociação, tem que vender. Tipo, vendeu 100 milhões de jogadores, não fazem nada para acelerar a negociação dele, mas já tem termos pessoais com o Garnacho.
Porque assim, vendeu 100 milhões de jogadores, mas ainda tem que vender um Cucu, ainda tem que vender o Nicolas Jackson. Olha, eu tô ficando muito frustrado, eu tô realmente preocupado. Eu sei que ainda tem muito tempo de janela, pode ser que o Chelsea contrate o Xavi Simons, mas pra mim não existe isso do Garnacho vir antes. Não importa ser mais barato, não importa. Ele não pode ser a prioridade do Chelsea, sinceramente. É um jogador que, sinceramente, não dá pra cravar como titular, como o Simons tem muito mais chances de ser, por ser muito mais talentoso. Então eu realmente tô frustrado, porque sinceramente, é uma inversão de prioridades. Um jogador que tem muitos problemas extracampo e dentro de campo até hoje entregou pouco. Não tem nada de excepcional nos números do Garnacho, não é tipo nada. Assim, é um jogador que muito hype até agora entregou pouco e ele comprou a marra do hype dele. Sinceramente, é frustrante ver, tipo, o cara, o Xavi Simons na temporada passada teve mais chances criadas e mais passes-chaves do que acho que o Garnacho toda a Premier League na carreira dele. Só pra você ter ideia, tipo, isso no Leipzig bagunçadíssimo. Como é que pode, né? Tipo, análise desse tipo acontecer. Óbvio que a diretoria do Chelsea tem muitos acertos, o elenco hoje é bem melhor do que era quando eles chegaram, até porque o elenco tava uma catástrofe, né? Mas assim, tem coisas que a gente tem que falar que eles cometeram erros também, algumas tomadas de decisão foram erradas, algumas contratações foram desnecessárias. Então, assim, não dá pra você ficar falando assim, ó, que eles se acertaram em X e Y, que eles não mereçam crítica alguma, né? Vale lembrar que assim, o Chelsea deu sorte de ir pra Champions, dando mais uma temporada pro Nicolas Jackson, porque sinceramente, assim, o Nicolas Jackson não fez nada por merecer tal confiança, eles ficaram insistindo no cara, não contrataram alternativas, só contrataram agora e só ganhou o Mundial de Clubes porque contrataram as alternativas. Se não fosse o João Pedro, não vinha título do Mundial de Clubes nem a pau. Então, vamos ver o que acontece agora nesse final de janela. O Chelsea até agora se movimenta intensamente por Garnacho. O Fabrício Romano não desiste de falar Garnacho, Garnacho o tempo todo. E enquanto isso, a negociação pelo Simons anda a passos de bebê. Isso se está andando para frente de alguma maneira. Ele ser reintegrado ao elenco do Leipzig não é nada animador. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.